mar sereno, o dia perfeito para se divertir. Mas o tempo muda. E o Irish Cuff não está onde deveria, e também já não é o mesmo. No mar, o vento... Antes do primeiro sinal de socorro, o vento estava calmo. O mar sereno, o dia perfeito para se divertir. Mas o tempo muda. E o Irish Cuff não está onde deveria, e também já não é o mesmo. No mar, o vento é uma força que não pode ser ignorada. Como a velocidade do vento tem magnitude e direção, isso significa que ela é uma quantidade vetorial. O mesmo acontece com a velocidade da corrente aquática. E agora, navegando à deriva, com vento e corrente fortes, sem saber para onde, pode ser perigoso. E finalmente, eles o percebem. É o fim. E é claro que se o comandante tivesse inclinações matemáticas, tentaria ajudar a guarda costeira. Ele determinaria a posição de sua embarcação. Talvez 150 quilômetros a oeste e 124 quilômetros ao sul da base de Alameda, da guarda costeira. Calcularia a velocidade do vento, digamos 40 quilômetros horários soprando do sul. Determinaria que sua embarcação estava sendo impulsionada a uma velocidade média de 2 quilômetros por hora na direção norte. Mas como os homens puderam perceber, o capitão Duke poderia ser chamado de muitas coisas, mas não de matemático. Não o critiquemos, no entanto. No que se refere a vetores, a coordenadas, a qualquer coisa que possa ser usada no salvamento, ele simplesmente não sabe o que fazer. A menos que tenha uma imaginação muito criativa. O capitão Duke percebe que a guarda costeira dos Estados Unidos precisa do seu auxílio. Assim, com a sua ajuda, isso para não falar de coordenadas, velocidade do vento, provável direção de deriva e um helicóptero, as coisas podem realmente funcionar. O capitão Duke acredita que o piloto tem combustível suficiente a uma velocidade máxima de 125 km por hora para permanecer no ar durante 4 horas. Isso significa aproximadamente 2 horas para ir, 2 para voltar e 250 km de raio de ação, não mais. Será que o helicóptero conseguirá chegar ao Irish Cuff? E não menos importante, será que o piloto conseguirá voltar à base? O vento carrega o helicóptero para o norte a 40 km por hora, 80 km para o norte em 2 horas. Se o piloto voasse ao longo de um desses vetores, acabaria ultrapassando seu raio de ação. Não poderia ir mais longe, pois não poderia contar com um vento a favor constante para impulsioná-lo em sua viagem de volta à base. Mas a situação não é tão grave quanto parece. Por quê? Porque o Irish Cuff também está derivando para a direção norte a 2 km por hora. Dentro de 2 horas, terá se afastado 4 quilômetros para o norte, o que o levaria para o limite do alcance do helicóptero. Levando em conta a velocidade do ar, a velocidade do vento, a velocidade da deriva, o piloto calcularia a direção do voo adequada e chegaria ao Irish Cuff. Mesmo com a imaginação do comandante, isso seria possível? Sim. E na realidade, a resposta deveria ser óbvia. O rumo do helicóptero e seu deslocamento pelo vento se combinam ou se somam como vetores. Apesar de simples, esses cálculos seriam vitais se a guarda costeira dos Estados Unidos lesse o pensamento do capitão Duke. Mas em vez disso, puseram em prática o seu próprio plano. O Irish Cuff está ao sul das Ilhas Farallon, próxima à Baía de São Francisco, a uma distância muito pequena. Assim, dentro de pouco tempo, o comandante e sua tripulação estarão salvos. Muito antes que se acabe seu estoque de comidas e bebidas, eles estarão em terra seca e até que aprendam suas lições de navegação, sem mencionar cálculo vetorial, esse é exatamente o lugar em que devem ficar.
Antes de Copérnico, o centro da Terra era o centro do universo. Aliás, no mundo aristotélico, a própria ideia de lugar não tinha significado, exceto quando se queria informar sua posição referida ao centro da Terra. Quando Copérnico entrou em ação, o que ele fez foi aplicar rotineiras operações matemáticas, escrevendo as equações das órbitas planetárias no diferente sistema de coordenadas. O mundo jamais seria o mesmo. Mas isto é uma afirmativa enganadora. Dá a impressão de que o importante é ter o sistema de coordenadas correto. A verdade é justamente o oposto. Todos os sistemas de coordenadas são bons. Copérnico diz que a origem deve estar no Sol. A guarda costeira diz que a origem deve estar em sua estação coordenadora. E ambos estão igualmente certos. Podemos dizer isso de maneira mais profunda. As leis da física são exatamente as mesmas em qualquer lugar. As leis de Newton funcionam tanto na nebulosa do Caranguejo quanto em Kansas City. E porque nós acreditamos nisso, precisamos de uma forma de expressar essas leis, que se aplicam da mesma forma em todos os sistemas de coordenadas. E essa maneira é através dos vetores. A ideia de um vetor é desconcertante, porque um vetor possui um tamanho e uma direção, mas não ocupa um lugar. Mas isso é exatamente o que precisamos para representar leis que são iguais em todos os lugares. Na próxima aula, analisaremos uma equação vetorial, que é o núcleo da compreensão do mundo. I'll see you then.